Tudo bem, gente? Esse foi um exercício sobre cálculo estequiométrico que eu criei a partir daquele filme chamado Perdido em Marte, estrelado por Matt Damon, que ele é um botânico, né, que foi dado como morto pelos seus colegas de missão que estão em Marte, e eles vão embora e deixam ele lá, né, achando que ele estivesse morto, mas ele estava vivo e ele não tinha comida suficiente para viver durante o período até chegarem suprimentos ou até chegar ao resgate. Então ele precisa produzir a própria comida. Eu criei essa questão com base nessa situação da plantação de batatas. Para quem assistiu vai saber do que eu estou falando. Então vamos resolver. No filme Perdido em Marte, o astronauta Mark Watney é dado como morto e deixado para trás por seus companheiros de viagem. Mas o cara é resiliente. Um dos seus desafios é produzir alimento. Decide então criar uma plantação, pegando terra e rejeitos orgânicos da tripulação. Só que há um pequeno problema: a água. Como é um enzima cientista, ele utiliza um composto químico utilizado na propulsão dos foguetes chamado hidrazina, N2H4, que na presença de um catalisador se decompõe em gás hidrogênio e gás nitrogênio. Após isso, ele direciona o gás hidrogênio a uma pequena área e o queima. Ele fez isso pois quando se queima gás hidrogênio na presença de gás oxigênio, há a produção de água. Problema resolvido. Sabendo que ele criou 126 metros cúbicos de área de plantio e que cada metro cúbico consome 40 litros, que é a mesma coisa, 4.000 gramas ou 40 kg de água, para ser cultivável, qual é a massa em quilogramas necessária de hidrazina para suprir a quantidade de água requerida em sua plantação de batatas? E dados as massas molares. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o processo. Ele está falando aqui que a hidrazina, na presença de um catalisador, se decompõe aqui em gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então essa é a nossa equação. Só que se você for ver, tem outra equação aqui no enunciado. Fala o seguinte, após isso ele direciona o gás hidrogênio a uma pequena área e o queima. Ele faz isso pois quando se queima gás hidrogênio na presença de gás oxigênio, há a produção de água. Então reparem que tem duas equações aqui. Então a primeira equação é só você escrever, a hidrazina é um reagente, se decompõe em dois produtos. Então vai ficar como N2H4 se decompondo nos gases H2 e N2. Tá certo? E a segunda equação é a equação de produção da água. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio na combustão, né, produzindo água. Tá certo? Agora, a primeira equação tem que ser balanceada. Repara, N2H4 é só você colocar um 2 aqui na frente do H2 para que você tenha 4 hidrogênios e a quantidade de nitrogênio está correta. Aqui no caso do balanceamento da água, você tem aqui um 2H2 e mais um 2 aqui, está balanceada a equação. Aí olha só, olha o contexto que está falando. Ele tem 126 metros cúbicos de área de plantio e cada metro cúbico consome 40 litros ou 40 kg de água. A gente vai usar 40 kg porque não há qualquer outra menção de volume molar aqui e tudo mais, então é mais fácil de trabalhar com massa, até porque não dá informação de volume molar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, se nós temos 126 metros cúbicos, né, de área de plantio, para encontrar a quantidade de água, basta multiplicar pela quantidade de água necessária por metro cúbico, que são 40 quilogramas por metro cúbico. Então nós teremos aqui, cortando as unidades metro cúbico com metro cúbico, nós teremos 5.040 quilogramas de água. Esse é o tanto de água que ele vai precisar para a plantação de batatas dele. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, bom, eu sei que eu preciso produzir 5.040 quilogramas de água. Repara que, olha, o elo comum entre as duas equações é o gás hidrogênio. Então pensa comigo, se nós descobrirmos a quantidade de gás hidrogênio e pegarmos essa quantidade e colocarmos aqui como produto da primeira equação, a gente consegue também encontrar a quantidade de hidrazina. Então 5.040 quilos está para uma massa em quilogramas também de H2, assim como daí a gente faz a regra de 3 aqui para o balanceamento, né, para o cálculo estequiométrico. A massa de cada hidrogênio é 1, você tem 2 hidrogênios aqui, então vai ficar 2 vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico, vai dar 4 gramas.
A massa de uma molécula de água vai ficar 2 gramas mais 16, tudo isso multiplicado por 2, né, por conta do coeficiente. Então vai dar 18 vezes 2, isso é igual a 36 gramas de água. Tá certo? Resolvendo essa regra de 3 aqui com multiplicação cruzada, nós chegaremos em x é igual a 4 gramas vezes 5.040 quilogramas, dividido por 36 gramas. Corta as unidades, né, que a gente pode cortar o grama com grama, sobra a unidade de quilograma aqui em cima. Nós chegaremos em 560 quilogramas. Então, com esses 560 quilogramas, né, nós temos a quantidade de H2, é só a gente colocar esse valor aqui, ó, 560, porque todo o H2 que foi queimado aqui veio da decomposição da hidrazina. Então, 560 kg de H2 estão para x kg de hidrazina, né, vamos colocar Y aqui, ó, pronto, Y kg de hidrazina, e fazendo a proporção estequiométrica, N2H4, cada massa de cada N é 14, então 14 vezes 2, isso vai dar 28, mais 4, isso é igual a 32. Né? Então são 32 gramas aqui, e a massa do H2 também continua sendo, de 2H2 continua sendo 4 gramas. Então resolvendo essa multiplicação cruzada aqui, nós chegaremos em 4.480 quilogramas. Essa é a massa de hidrazina necessária para suprir a necessidade de água do cientista. Existe uma forma mais fácil de resolver isso, que é somando as duas equações, transformando isso num exercício do tipo de reações sucessivas. O que você tem que fazer? Você tem que escrever aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. N2H4 produzindo 2H2 mais N2. E aqui embaixo você escreve 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Nós vamos somar essas duas equações. O que for do mesmo lado a gente soma, né? Do lado dos reagentes a gente soma e lados opostos a gente subtrai. Então reescreve aqui, ó, o N2H4 mais 2H2 você vai cortar com 2H2 dos reagentes dos produtos, mais O2, não tem mais nada no reagente, produzindo N2 mais 2H2O. Tá aí, essa é a equação, vou colocar assim, equação geral. Nós precisamos, né, de 5.040 kg de água. E quantos quilogramas de hidrazina nós vamos adquirir? Nós vamos precisar, sabendo que a proporção estequiométrica entre hidrazina e 2 mols de água é 32 gramas, que é a massa de 1 mol de N2H4, e a massa de 2 mols de água é 36 gramas. Resolvendo isso aqui, nós chegaremos nos mesmos 4.480 quilogramas. Um caminho bem mais fácil, né? Tá certo? Então o Enem gosta de cobrar questões de cálculo estequiométrico nesse sentido contextualizado. Ele não vai falar simplesmente da equação em si. Você vai ter que fazer alguma coisinha antes, você vai ter que buscar uma informação antes, como por exemplo nós buscamos aqui a quantidade de água. Tá certo? É basicamente isso, gente. Valeu!